Olá, pessoal, sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso curso de Introdução ao Desenvolvimento Web. Nós vamos retomar o curso do momento em que a gente parou na aula, deixa eu ver, na aula 17, né? Foi a última aula onde eu estava explicando o nosso, deixa eu ver aqui, curso arquivo 4, né? Nós estávamos nessa tabelinha aqui, né? E aí eu preparei algum conteúdo para a gente colocar de início uma caixinha de busca aqui, tá? Para a gente fazer as buscas de é como se fosse um campinho para buscar, né? Os nomes, né? Imagine que a gente teria aqui, sei lá, 1000 nomes, né? E aí a gente quer fazer um filtro desses nomes, ou buscar pelo estado civil, ou ambos, né? Ou pessoas que nasceram na década de 80, por exemplo, né? Enfim, tem uma série de possibilidades que a gente pode trabalhar, tá bom? Para tanto, né, eu queria só fazer um pequeno ajuste aqui, ó, se vocês verem, a nossa tabela, ela tá com uma pontinha, tá? Ela tá com uma pontinha e a bordinha lá, o text, o border, o box shadow que está ali por baixo, né? Ele está arredondado. Então vamos começar por fazer esse ajuste, né? Nós vamos lá na nossa tabelas.css e aqui a gente vai dar um border radius, tá? Border radius, tá aqui embaixo. A gente vai colocar 5 pixels, né? Que é o de costume. E a gente vai ver se, né, aqui já ajustou, né, para essa bordinha um pouco mais arredondada, certo? Acho que cada detalhe soma, né, com o que a gente vai fazendo. Bom, vamos começar então colocando no código HTML, né, no arquivo 4 aqui, eu vou aqui fechar um pouco dessas abas. A gente vai deixar estilo CSS, tabela CSS e um terceiro arquivo que eu criei que se chama formulários CSS, tá? Aí eu já fiz a importação dele aqui, né, na linha 12, tá? Então nós temos no total aqui 3 folhas de estilo importadas no nosso arquivo 4, tá? Bom, de início, então, nós vamos criar uma tabela, tá? Uma tabela com uma linha e uma coluna, né? Ou um table cell, né? Um table data, no caso, né? Ctrl S e F5. Tá lá a nossa tabelinha criada, já estilizada e tudo mais, né? O que a gente vai colocar aqui dentro? A gente vai começar com um formulário, né? E esse formulário a gente sabe que tem tags, parâmetros, né? Importantes, que seria o actual, né? Que vai mandar esse formulário, esses dados para alguma página ou submeter na mesma página, no mesmo arquivo, tá? E o método, tá? Post, beleza. Aqui dentro a gente vai ter o input text, que seria vamos dar aqui o input text, né? Um nome para ele. A gente pode chamar ele de termo de busca, né? Termo de busca, tá? Aliás, tem que ser junto. Termo, ou com underline, né? Termo busca. Vou colocar assim, ó, termo busca, certo? E aí, o próximo campo vai ser um input, um button, né? Pode ser um button ou um input do tipo submit, tá? Vamos colocar aqui buscar, tá? Certo. Então, por enquanto, é o que a gente tem na nossa tabelinha de busca, tá? O que fica interessante para a gente fazer? Aumentar o tamanho desses caras para ficar parecido com a formatação que a gente tem aqui embaixo, né?
Para isso, a gente vai lá no nosso arquivo formulários, né? Lá em formulários, e a gente vai colocar um seletor que se chama input, né? E dentro do input, né? Então, a gente pode colocar um input e pode colocar um button. Assim, certo? A gente vai estilizar os dois. No input, eu posso colocar, por exemplo, um padding, tá? Um padding que pode ser total, de 7 pixels, por exemplo, tá? Eu posso colocar uma font size de uns 13 pt, por exemplo, tá? Para ficar maior. Posso colocar um font family. Eu gosto muito da Calibri, tá? Calibri é legal. Isso para estilizar a fonte que vai ficar lá dentro, né? Do input nosso, lá na caixinha. Aqui, inclusive, nós vimos isso, né? Em conteúdos em aulas anteriores, que é o nosso placeholder. E que pode ter um texto aqui, ó. Informe o termo da busca, por exemplo, né? Ctrl S, só da gente fazer isso aqui você já tem uma visualização mais interessante do que a gente pode oferecer aqui, né? A gente pode ir lá aqui dentro do input nosso, a gente pode colocar o size dele, por exemplo, com uns 30, né? Uns 30 caracteres, né? E aí ele vai aumentar o tamanho na horizontal, certo? Aqui dentro, ó, se a gente escrever alguma coisa, João da Silva, né? Tá em letras minúsculas, eu posso padronizar isso aqui para letras maiúsculas, usando aquele, como é que chama? Text Transform, alguma coisa assim, né? Eu posso até abrir aqui o nosso documento do Word. Documento do Word e a gente pode abrir aquele, acho que é esse cara aqui, ó. Esse cara aqui a gente tinha já trabalhado o Text Transform, tá? Então eu posso colocar um Text Transform uppercase, né? Para fazer digamos, a conversão para maiúsculo. O que está faltando aqui é afastar ele um pouquinho da borda, né? Só que isso, pessoal, esse afastamento a gente vai ter que fazer no elemento HTML mesmo. E aí a gente vai fazer uma inserção de código inline, tá? Que é aquele que eu falei, que é o que tem mais força, né? Então a gente coloca um parâmetro style e a gente vai fazer assim, ó, margin left, a gente vai dar aqui uns 15 pixels de distância, tá? E aí vocês vão observar aqui, ó, na bordinha que ele vai afastar um pouquinho. Aqui já ficou com, né, tudo maiúsculo, beleza, tá ok. Acho que tá tranquilo, né, tá assim, um pouquinho diferenciado, né, do que era para o que está, né, aqui o nosso input. E agora a gente vai estilizar o button, né. O button a gente vai herdar algumas características do input, tá? Que seria o padding, que seria a font size, a font family, tá? E o próprio text transform, né? Vamos colocar eles aqui. E aí a gente dá um Ctrl S e um F5, certo? Só que eu quero esse botão maior, tá? Então eu vou dar para ficar mais padronizadinho, eu vou vir aqui e fazer um padding left, tá? De uns 25 px e um padding right de uns 25 px também, tá? 25 px para ficar bem grande o botão, certo? Dessa forma aqui. Aí eu posso, por exemplo, colocar um cursor do tipo pointer, que seria o dedinho, né, para clicar.
E eu posso colocar um background color, né? Um background color bem interessante, né? Cores HTML em hexadecimal. Vamos colocar aqui uns... Vamos puxar ele mais para o lado do azul. Vamos colocar esse cara aqui, ó. Essa cor, tá? Essa cor. O color dele pode ser branco, tá? Branco. E o font weight dele pode ser bold. Então, olha só quantas características a gente consegue colocar num botão, né? Em CSS para estilizar ele da forma como a gente quer, né? Inclusive, ó, vai ficar legal se a gente fizer uma borda com essa cor aqui, ó, também, tá? Então, border, vamos colocar assim, solid 1px e com essa cor, tá? Ctrl S, aqui a gente dá um F5 e tá legal dessa forma aqui, certo? Para ficar legal, a gente pode arredondar um pouquinho a borda, tá? Colocar um border radius de 2 pixels, acho que é o suficiente, fica legal, não fica tão assim 90 graus, né? E é isso. Aí tem um efeito que a gente trabalhou em aulas anteriores, que é passar o mouse assim, ó, e ele meio que mudar de cor, né? Para isso, o que a gente tem que fazer? A gente pode duplicar esse código, né? A gente duplica esse código aqui embaixo. E aqui no seletor, a gente coloca 2 pontos e over, tá? Isso significa, quando passar o mouse em cima, ele muda a cor da borda e do conteúdo, certo? Aí eu vou colocar uma cor, né, para ficar mais fácil de visualizar, uma cor um pouquinho... Deixa eu ver, eu vou colocar assim um roxo, né? Vamos colocar esse roxo mais escuro aqui, ó. Vou colocar esse cara, tá? Aqui. Para vocês verem como que fica a transformação, tá? E aqui está a transformação. Só que eu particularmente não gosto assim. Eu gosto que fica uma transformação mais sutil, um pouco mais daquele efeito demorado, né? Para isso, a gente tem um parâmetro, né, um atributo aqui do over, que é o transition, tá? Transition delay. Acho que é esse cara aqui, o transition duration, alguma coisa assim. Transition duration. E a gente coloca em segundos, tá? Vou colocar aqui 2 segundos para vocês verem. 2S, né? 2 segundos. Para vocês verem como que fica a transformação, ó. Ela fica bem gradual, tá? Ó, passou o mouse e aí vai ficando roxo, roxo, roxo até terminar, né? Só que o pessoal costuma colocar isso aqui, por exemplo, de meio segundo, que é 0,5, para não ficar tão devagar, mas não tão rápido, né? De modo que você clica aqui, ó, não fica aquela coisa momentânea assim, do nada, de repente, né? E ela fica assim um pouco mais sutil. Podemos colocar tipo assim 75, né, por cento de 1 segundo, tá? Para ficar mais lento ainda, né? Para ficar uma coisa mais agradável aos olhos, tá? Uma outra coisa que o pessoal usa, né, é fazer essas bordas aqui sumirem, tá? Essas bordas aqui do input. Para isso, a gente vai lá no input e coloca e faz o seguinte: primeiro, a gente zera a borda, né? Border, a gente coloca none, que é nenhuma, e depois a gente coloca border bottom, que é aquela de baixo, né? Aí a gente pode colocar solid 1px e uma cor, vamos colocar cinza para ver se fica legal. Ctrl S e F5. Aí fica assim bem sutil, né?
Só quando clica que a pessoa vê que existe um campo aqui, né, de fato e tudo mais. Embaixo, né, se a gente quisesse, a gente poderia colocar assim o termo buscado, né, para a gente ver o que a pessoa buscou, digamos assim, né. Deixa eu ver se dá para colocar aqui no arquivo 4, aqui, ó, depois do formulário, a gente pode colocar aqui, no caso, um label, né? A gente pode colocar um BR, né, para fazer uma quebra de linha aqui, pode colocar um label. E esse label, lembrando que esse label ele tem um margin left também de 15 pixels, né? Porque a gente tem que seguir o padrãozinho ali de cima, tá? E esse label pode ser assim, ó, termo buscado, né? 2 pontos, por exemplo, digitei João. Aí seria informado para a pessoa o termo que foi buscado, tá? Dessa forma aqui. É claro que isso está mais ligado ali na área da programação, né, e tudo mais. Mas é uma ideia, né, de como as pessoas, os desenvolvedores trabalham e tudo mais. Inclusive, a gente pode suavizar essa fonte aqui, tá? Essa fonte, essa borda, né? Colocar cores mais, que não seja o preto absoluto, pode ser um preto mais suave, né? Isso aí vai depender da, da experiência da pessoa, do que ela quer, do que ela não quer, né? Enfim. Agora, tá na hora da gente passar, deixa eu ver aqui quanto tempo de aula. 16 minutos, beleza? A gente tem tempo. Vamos tentar fazer um efeito de modo que quando a gente passar o mouse em cima dessas células, né, dessas linhas, ela vai piscar. Não é bem piscar, ela vai mostrar que a gente está andando com o mouse ali por cima dela, certo? Qual que é o primeiro passo? A gente vai no CSS das tabelas, né? Vai encontrar qual que é, o que a gente quer, que é a nossa TR, tá? Table TR. E esse Table TR, pessoal, ele vai precisar, deixa eu ver aqui, ele vai precisar, né, ter uma Table TR, ele vai precisar ter um background, né, um background colorido. Para isso a gente vai colocar background color, e aí aqui a gente vai procurar uma cor que seja um tom pastel, né, que está aqui eu acho que mais para o final, ó. Só para mostrar o destaque, né, da cor, né, ativando e tudo mais. Pode ser esse cara aqui, ó, vai ficar bem legal. Powder Blue seria o nome em inglês, né? Mas vamos ver se dá para fazer. Esse TR, pessoal, eu acho que é assim, ó. 2 pontos, over, tá? E pegaria a mesma lógica do botão, do link, né, que eu expliquei em aulas anteriores. Vamos ver se só essa alteraçãozinha de 3 linhas dá certo? Tomara que dê, né? Eu não lembro do código exatamente se é assim, mas pode... Opa, é isso mesmo. Ó, pelo menos nas linhas que estão brancas, né, ela está fazendo isso aqui, certo? Agora, o que a gente vai fazer? A gente precisa, né, fazer um ajuste, tá? Um ajuste. Para quê? Para que essa linha destacada, quando ela tiver over, né, ela fique daquela cor lá, certo? Então a gente vai fazer o seguinte, ó, pegar o mesmo código que está aqui, né, daqui para baixo assim, ó, e vai repetir esse ID. Vocês lembram lá que a gente colocou um ID, né, nessa esse ID aqui a gente colocou assim para determinar aquelas linhas intercaladas, né? Mas a gente vai colocar over aqui, tá? E simplesmente copiar essa cor,
tá? Porque a gente quer que quando passar o mouse por cima, fique dessa cor, não é isso? Então vamos lá. Ctrl S e F5, ó. Olha que bacana. A gente passa o mouse, né, e fica colorido, tá? Então é esse o efeito que a gente quer, né, mostrar para vocês, que fazem muita diferença ali no dia a dia, tá? Depois tem como a gente não aplicar esse efeito aqui, tá? No cabeçalho, mas eu acho que isso é de menos, tá? Bom, agora sim vamos para nossa paginação, que seria aquele rodapézinho, né? Que a gente tem várias possibilidades de páginas, né? Para a gente navegar. Imagine aí que a gente tem um volume de resultados muito grande, né? E aí a gente pode fazer esse esqueminha da paginação. Bom, para isso, o que a gente vai fazer? A gente pode usar... Deixa eu ver se a gente usa uma... Não sei se a gente pode usar uma tabela ou a gente pode usar span, tá? Eu acho que a gente vai usar span. A gente vai usar um div, tá? Vamos trabalhar em cima do div. E esse div, dentro desse div, né, a gente vai colocar vários span. Então, um spanzinho aqui que a gente vai chamar de primeira página, dessa forma aqui. Aí a gente vai lá, né, Ctrl S, vai visualizar, né? Ó, o span, então, ele tá dessa forma aqui porque já tem estilo para span, né? O que eu vou fazer agora? Eu vou lá nos estilos.css, aqui a gente já tem um span. Deixa eu ver, para não perder esses códigos aqui, a gente pode, sei lá, a gente pode dar um outro jeito, né? Eu acho que a gente pode fazer com tabelinha e coluna, né? Acho que pode ser tabelinha e coluna. Só que aí a gente pode criar uma tabela, né, um table aqui com digamos, com um estilo diferente, tá? TR para não seguir o estilo das outras. Então aqui a gente tem um TD, que aqui estaria escrito primeira página. Aqui TD escrito 2, né? Aqui um TD escrito 3, né? E assim sucessivamente, tá? Ctrl S, e se a gente der um F5 aqui, logicamente ele vai ficar, né, dessa forma aqui, ó, tudo seguindo o mesmo estilo das demais, certo? Só que eu quero que essa tabela, deixa eu pensar aqui eu quero um estilo diferente, tá? Eu vou trabalhar aqui com a classe e eu vou chamar de paginação, tá? Então eu vou criar uma classe lá dentro do CSS. Pode ser aqui, ó, tabelas. Aí eu vou criar uma classe que se chama paginação, tá? E aqui dentro eu vou trabalhar a minha tabela, certo? Essa paginação nós vamos falar o seguinte. Primeiro, essa tabela eu quero que ela esteja em, digamos, uns 80%, tá? Da tela. Eu vou falar que eu posso determinar isso aqui ou no CSS, tá? Pode ser aqui width, aqui mesmo, tá? Eu quero falar que está 80%. E eu posso falar que o align, deixa eu ver se não sei se é position center ou middle. Eu não lembro qual que é a posição da tabela nesse caso aqui, dessa classe. Mas vamos ver se a gente consegue. Ó, ela já diminuiu, tá? Eu vou dar mais alguns eu vou dar mais alguns BRs aqui, ó, no final. Para quê?
para a gente conseguir centralizar ali no centro da página, para a gente ir vendo, né, as movimentações, tá? O que eu posso fazer aqui, ó? Eu posso falar que o TD dessa tabela, dessa paginação, deixa eu ver se dá para fazer assim. Deixa eu ver, paginação, aí eu venho aqui e coloco assim, ó. Paginação, que é a classe, TD, que é um seletor, né? Aí eu coloco align, text align, né? No caso, text align. Eu vou falar que é centralizado, tá? Vamos ver se funciona. F5 pelo jeito funcionou, beleza. E aí, pessoal, eu posso... O que eu posso fazer aqui? Eu posso colocar na paginação, né, na classe da paginação, na tabela, eu posso colocar que os nossos... Na verdade, é como se fosse uma desconstrução, né, do estilo original de tabelas. Aqui eu vou colocar TR, que é T-row, né, de linha. Eu vou colocar o seguinte, olha, background color, né, eu quero ele branco, tá? Por enquanto. Que seria FFF, em hexadecimal, certo? E, inclusive, né, o TR, inclusive, quando estiver over, tá? Over eu quero branco também, pelo menos por enquanto, né? Então aqui, ó, passei o mouse, né? Nada acontece e tal. Agora o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer esse width aqui. Eu não sei se tem a possibilidade de fazer tipo um alto assim, ó, de automático, mas vamos ver. Dá certo de fazer, né? Dá certo de fazer. Na TR, na TD, eu vou colocar aqui um padding menor, tá? Um padding menor para a gente desconstruir o que tinha lá em cima definido, tá? E não ficar tão largo da forma como está aqui, certo? Agora sim já toma um estilo mais de paginação, né, e tal. Mas vamos que vamos. Vamos fazer mais coisa aqui. Aqui, ó, costuma ser assim, ó, anterior, tá? Dessa forma aqui. Dessa forma. É como se fossem né, umas coisas que o pessoal coloca, né? Última página, alguma coisa nesse sentido. Última, ou próxima página, né? É como se fosse uma navegação, tá, pessoal? Próxima página. Ou só próxima, tá? Vamos colocar assim. Então aqui a gente tem anterior e próximo. E aí eu quero falar que essas TDs aqui no meio, para isso a gente vai lá em tabelas, né? Eu quero falar que as TDs do lado, o padding left, eu quero que tenha aqui 2 pixels, por exemplo, né? Para ter um espacinho um pouquinho maior, tá? Padding left 2 pixels, pode ser 5. Vamos ver 5 o que dá. Deixa eu ver se eu estou paginação TD, né? Então, padding left 5 pixels, não tá dando, vamos por 15. Ó, aqui já ficou um pouco melhor a visualização, né? E aí eu quero fazer quadrinhos aqui, né? Quadrinhos aqui em volta desses caras. E aí eu vou colocar assim, ó, border solid, tá? Solid, só pra gente ver como é que vai ficar. Pode ser cinza, tá? Então F5, aí assim a gente já começa a ver uma paginação bem bonitinha, né? E aí eu posso colocar
Deixa eu ver aqui se eu posso colocar. Coloquei só padding left. Eu posso colocar padding right para ficar ali centralizado, né? Eu coloco right, tá? Ctrl S e aí sim fica legal, certo? Eu posso centralizar essa tabela aqui no meio, posso deixar aqui tranquilo. Eu posso fazer, bom, aí vem a parte dos links, né, pessoal? Dos links. Aqui, normalmente na programação, o pessoal faz isso, ó. Vamos colocar assim, né, para fazer a indentação direitinho. Aí eu vou criar os links só para a gente trabalhar isso. Só para a gente trabalhar isso. Para a gente trabalhar esses links. href, certo? Aí normalmente o target dele é na mesma página, tá? Aqui eu vou colocar um cerquilho assim. O target dele é, se não me engano, é self. Self, dessa forma aqui, ou top, tá? Tanto faz. Na verdade não é tanto faz, tem um jeito correto, mas isso aqui a gente veria lá na parte de programação, tá? Agora Ctrl S e aqui já fica com a, né? Com uma... Inclusive, ó, pegou o estilo da anterior, né? Ficou bem legal isso aqui, tá? E assim a gente pode fazer nos demais, tá? Ó, Ctrl C, Ctrl V. Aqui, dois assim. Aqui fecha, beleza. Aqui vai ser, eu vou dar um Ctrl V, colocar um e colocar um barra A, certo? E aí eu vou copiar para os demais, só que eu vou substituir o 1 por 2, né, por 3 e assim sucessivamente, certo? Se quisesse colocar 4, por aí vai, certo? E aí aqui a gente já tem uma paginação bem legal, né, que a gente poderia clicar nas páginas, certo? E aí sim a gente poderia clicar, a gente poderia fazer nessa TD aqui, dessa tabela que a gente está estilizando, né? A gente poderia colocar um background, no caso, com ela over, né? Ó, paginação, TD, aí a gente pode copiar tudo, né? Inclusive, o que a gente muda, né? TD, quando for over, a cor, né, do background, cadê background? Não tem. Background color, a gente coloca lá uma cor de tom pastel, né? Que seria... Bom, a gente pode até pegar o de cima lá, mas enfim. Vamos pegar aqui uma cor de tom pastel para a gente ver que é interessante, né? Para passar o link, né, do mouse ali em cima. A gente pode colocar cursor pointer também, tá? Ctrl S. E aí a gente vai lá no código e tá lá, né? Dá pra gente fazer essa paginação belezinha aqui, tá bom? Aí a gente pode, né, de fato, colocar, fazer mais comandos para deixar isso aqui centralizado. A gente pode deixar com a cor, o color, né, dos textos. A gente pode colocar preto ou aquela cor mais que se aproxima mais do preto, né? Deixa eu ver qual que é. Enfim, esse jogo de cores a gente vai decidindo, né? A gente vai, aos poucos, a gente vai vendo qual é a melhor opção, né? E por aí vai. Então, paginação TD, deixa eu ver se aqui a gente pode colocar um color legal, né? Paginação TD. Não, pelo visto tá pegando, pessoal, é porque assim, cada conteúdo dali é um link, né? Mas isso não impede da gente fazer
isso aqui, ó. Lembra lá que a gente estava agrupando, né? Encadeando, melhor dizendo, né? Os códigos. Aqui basta a gente fazer isso, ó. TDA, né? Aqui, color, a gente coloca aquela cor que a gente estava trabalhando aqui, né? Tentando pegar daqui. Vamos ver se vai dar certo, né? Por quê? Porque a gente entrou na classe da tabela criada para paginação, que está aqui, ó. Class paginação, certo? Então, nós estamos trabalhando a partir dessa classe. E aí a gente vai acessando os seletores, que são TD e o A, né? Dentro do TD, nós temos o link, né? Aí a gente tem o TD sozinho, que é, né, a célula, né? Table cell. A gente tem a TR, que é a linha, né? TR sozinha, TR over, que é quando passa o mouse em cima, por aí vai, certo? Então a gente está trabalhando aqui, ó, tabela paginação, seletor TD e dentro do TD a gente tem o link. E aí todos esses efeitos mais a coloração, essa cor aqui que eu coloquei, né? Vamos ver se vai surtir efeito. F5 tá lá, surtiu o efeito, mas é como se ele estivesse repetindo. Ó, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode tirar isso aqui, a gente pode trabalhar só no link, tá? E mudar a coloração do link. F5 tá lá, né? A cor que a gente queria mais, como é que eu posso dizer, mais que dê mais certo, né? Com esse layout aqui de cima, tá? Aqui a gente poderia encher essa paginação, né? No código HTML aqui, ó. Aqui poderia vir o 4, 5 e tudo mais, né? 4, 5, 6, né? 4, 5, 6. Mas isso aqui é só exemplo, tá, pessoal? Pode ser que o sistema pode ter menos registros do que apresenta aqui, tá bom? E aí o que faltaria era só mesmo centralizar. Deixa eu ver quantos minutinhos que a gente já tá. Já estamos no 37. A gente poderia centralizar essa tabela, tá? Deixa eu ver se a gente consegue fazer isso agora. Ó, align, vamos jogar aqui ela no centro. Vamos ver se ela vai para o centro, né? Dessa forma aqui. F5 ela não foi para o centro. Eu suponho que a gente pode criar um div, né? Um div aqui, ó, para circundar essa tabela, tá? A gente faz isso, ó. Seleciona daqui até aqui. Opa. Seleciona a table inteira, joga ela um pouquinho para frente, né? Depois do table aqui, a gente fecha ela, tá? Beleza. Então, a tabela está dentro de uma div, certo? Só que essa div já tem padrões, né, pré-definidos. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar essa div e colocar um estilo próprio, né? Um div que, deixa eu ver, tem um comando que zera, tá? Clear both, eu acho que zera o estilo do item, tá? Vamos ver se é isso. Não, não deu certo. Enfim, nós podemos ou colocar uma classe nova, tá? Que seria interessante. Uma classe. Deixa eu ver, uma classe div paginação. Porque aí a gente zera tudo, né? A gente zera tudo. Então a gente poderia colocar aqui, né? Mas poderia colocar em estilos. Mas vamos pôr aqui só para vocês entenderem. Então, ó, criei a classe, né? Aí aqui eu já estou estilizando o meu div. Eu não quero cor, background color, eu quero branco, tá? Eu não quero border, none, tá?
Que mais que tem lá? Deixa eu dar um Ctrl S para a gente ir lá investigar. Pelo jeito não tá. Div paginação. Div paginação, né? Tá aqui a class. Deixa eu ver. Engraçado que, bom, a gente vai ter que fazer isso inline, tá? A gente vai ter que pegar esses comandos, porque o inline, como eu disse, ele é o mais, dos pesos todos, né? Ele é o mais forte. Então a gente vem aqui, style, coloca o background e a borda nada, né? E aí sim a gente já começa, né, a ter algum estilo mais adequado que deixe essa paginação sozinha aqui, né? Aí eu posso vir aqui e falar assim, olha, text align, eu quero ele centralizado. E aí eu espero que tudo fique centralizado, né? Pelo menos a tabela deveria estar centralizada, mas não está rolando, né? E qualquer coisa, eu finalizo a aula para a gente, né, dar seguimento em outras coisas, ajusto o código depois e mostro para vocês como é que teria ficado, né? O problema aqui é que eu não quero desfazer do código do div que a gente já fez para adequar o código da nossa tabela, né? Fica ruim. Se eu tirar o código lá que a gente já fez, né, por mais que já tá superado, né? A gente já passou dessa etapa aqui, né? Mas enfim, vamos deixar da forma como está, ó. Então a gente evoluiu para essa busca, a gente agora até isso aqui tá estilizado, ó. A gente teria que arrumar isso aqui também, tá? É só ir lá no estilo, né, da tabela, ou aqui, ó, na onde tem a nossa caixinha de busca, né? Fazer a estilização aqui no TR, né? Falar que não quer, quando passar o over lá, deixar branco, né? Normal, a gente só tem interesse nesse estilo para cá, certo? Mas enfim, eu acho que deu para vocês entenderem a ideia central, né? O que seria uma caixa de busca, né? A estilização dos formulários aqui, do botão, né? Da paginação que a gente criou, né? Que pode ser por tabelinha, pode ser por div, pode ser por spam, né? Dá para fazer uma série de coisas muito legais, muito bacanas, tá bom? Vou encerrar essa aula por aqui e vou ver se a gente volta. O que eu queria mostrar mais para vocês? Campo de busca foi, paginação foi e linhas em destaque. Quando passar o mouse já foi também. Olha, nessa parte do CSS, a gente está bem próximo do final. Digamos que falta pouca coisa para a gente passar, né? A gente já estilizou tabela, já estilizou link, já estilizou botão, né? Item de formulário, elemento HTML no caso, label, input text, button, input vários outros inputs, a gente trabalhou com imagem, né? A gente já trabalhou com um monte de coisa. Eu vou ver mais algumas coisas que dá para a gente encaixar aqui nessas videoaulas, né? Nas videoaulas finais, para a gente passar para abordar conteúdos de gráfico, né? Que eu acho muito importante colocar nesse conteúdo também. A gente provavelmente vai trabalhar com a biblioteca do Google, né, com a Gchart, alguma coisa nesse sentido. E a gente vai abordar também o framework Bootstrap, tá bom? Que já tem uma série de coisas prontas, alguns cards muito legais, tá? Então a gente vai, né? A gente vai fazer mais algumas aulas aí para ter condições de fazer atividade avaliativa, tá certo? Então, a gente encerra essa aula por aqui e até a próxima aula.